Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de 2 versículos da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 6, os versículos 12 e 13. Assim está escrito: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Encontramos aqui uma palavra a respeito da escolha que Jesus fez para aqueles que deveriam estar mais próximos a Ele. Mas esse texto ele é tão rico que nós podemos observar vários pontos aqui que podemos extrair lições para a nossa vida. Primeiro, nós encontramos aqui a prática comum, que era habitual de Jesus. Por nada ele deixava passar ou pulava essa atividade da sua vida. Então diz aqui que naqueles dias ele subiu ao monte a orar. Jesus, com relação à oração, ele foi muito cuidadoso, muito prudente. Ele viveu realmente em constante oração. As coisas para o lado de Jesus, como homem, não era muito fácil, não. Mas ele viveu em oração e, através da oração, ele obteve vitórias. E observamos que, a maioria das vezes, a Bíblia relata, Jesus subia para o monte para orar. Entendendo que, certamente, no aposento, ou junto com seus discípulos, não era um momento livre. Por isso, Jesus despedia os discípulos e ia sozinho, subia ao monte e ia orar. Quando convidava os discípulos, ele o fazia para que o acompanhasse até certa distância. Dali por diante, Jesus seguia sozinho. Então, o tesouro da oração, além de ter os benefícios da oração comunitária, a oração em grupo, a oração coletiva, ela tem seus resultados. Porém, a oração solitária, quer dizer, só a pessoa e Deus, o resultado desta oração é muito maior. Porque a pessoa ali não tem que ter nenhuma restrição. É só ele e Deus. Então ele pode abrir-se plenamente diante do Senhor e falar com ele claramente tudo aquilo que está à sua volta ou no seu coração. Muitas das vezes trazendo até uma certa preocupação. Mas os momentos da oração sozinho, o próprio Jesus disse: tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. E fala ali com o teu pai, só você e ele. Tem momentos que é assim, a pessoa precisa ir sozinho. E, a bem da verdade, a maioria das vezes, para que tenhamos a experiência e a prática desta comunhão com Deus, é preciso termos esses tempos para irmos a sós falar com o Senhor. Então Jesus aproveitava-se dos montes. Ele subia aos montes e passava ali a noite inteirinha em oração. Nós observamos que a igreja sempre observou a prática da oração como um recurso indispensável que Deus colocou
diante de nós, para dele fazermos usos para nosso próprio benefício espiritual. Porque a oração vai nos modelando, nos colocando no centro da vontade de Deus. E Deus tem a oportunidade de manifestar o seu poder na nossa vida e por nosso intermédio. Então, por muitos anos, as igrejas, os cristãos, eles fizeram uso frequente e intenso da oração. Há alguns que oravam a noite toda, outros oravam 2 horas, 3 horas, 5 horas, 1 hora, mas todos tinham este hábito, esta prática da oração. E sempre haverá bons resultados quando eles forem regados com a oração. Jesus fazia isto. E ele deixou-nos o exemplo. Tanto é que numa oportunidade, quando Jesus estava orando, um dos seus discípulos disse: Mestre, ou Senhor, ensina-nos a orar. Como também João Batista ensinou os seus discípulos. Nós também queremos, Senhor, aprender a orar. Depois que a pessoa aprende a orar, falar com Deus, ele tem tanta alegria e prazer e comunhão neste encontro com o Senhor, que ele pode abrir mão de tudo, menos do momento a sós com Deus. Este é um momento sublime, é um momento sagrado, onde a pessoa pode abrir-se plenamente, sem nenhuma reserva, diante do Senhor. E à medida em que vai falando com o Senhor vai trabalhando no coração daquela pessoa. Então Jesus passou a noite em oração. Agora, em oração a Deus. Então, toda oração, ela tem que ser dirigida a Deus. Porque é Deus quem é o soberano, é Ele quem ouve e responde, quem ouve e movimenta o seu poder, realiza a sua obra, e, portanto, nós entendemos que a oração é esse recurso que Deus nos deu. E Jesus, então, sabia aproveitar muito bem. Agora, orar a Deus não é colocar o problema na frente, não é colocar as pessoas na frente, não. É orar a Deus. Quando nós oramos a Deus unicamente, Ele vem em nosso favor e nos ajuda. Então Jesus estava aqui, passou a noite em oração a Deus. Esses momentos de comunhão que Jesus tinha eram momentos maravilhosos que ele passava na presença do Pai e que lhe dava a sustentação e o fortalecimento para enfrentar um dia difícil, carregado de tantos problemas, de tanta a ação do inimigo para procurar detê-lo na sua caminhada, mas Jesus fazia da oração a sua prática e foi exatamente o que lhe ajudou nestes momentos para que ele então pudesse seguir o seu caminho realizando com alegria a vontade de Deus o Pai. E aqui nós encontramos, ele subiu ao monte e passou a noite em oração a Deus, colocando diante de Deus tudo quanto estava afligindo a ele naquele momento. E observamos que aqui, depois desta oração, Jesus desceu e chamou os discípulos, porque ele precisaria fazer uma seleção, ele precisava escolher alguns daqueles para uma outra função. E por isso Jesus não veio fazer como muitas das vezes as pessoas fazem, sem oração, sem ter resposta de Deus, e vão fazendo e vão acontecendo, e logo mais as coisas vão desestruturando, vão se rompendo, vai começando a surgir problemas, dificuldades, desentendimentos. É quando falta a oração, estas coisas realmente acontecem.
Mas quando se tem um momento de oração com Deus, e quando vai a Deus, ele dá a orientação necessária para cada um. Para que possa tomar as decisões que precisam ser tomadas. Jesus tinha escolhido discípulos, aprendizes, para estar com eles. Já vinha caminhando há algum tempo. Jesus pregando, ensinando e curando. Pregando, ensinando e curando. E fazendo isso à vista dos discípulos e das pessoas que estavam à sua volta. Jesus nunca se omitiu em nada. O único momento que Jesus tinha como reservado era o momento da oração. E isso ele fazia à noite. Quando as pessoas iam para casa, ele ia orar. E aqui, por uma razão especial, específica, que ele estava orando a Deus, porque no dia seguinte ele iria escolher dentre os discípulos 12 deles, que ele ia nomeá-los para serem apóstolos, ou seja, para estarem um nível mais à frente, com responsabilidades maiores, para dar continuidade à obra que Jesus começou. Ele ia partir, ia voltar para o Pai, e precisava então de que dos seus discípulos se escolhesse alguém para ficar à frente, na dianteira daquela obra de Jesus. Então nós encontramos aqui, diz o seguinte: e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então observamos que esta escolha de Jesus, de alguns discípulos, para nomeá-los a apóstolos, ela foi precedida de uma noite de oração. O valor daquela oração foi muito significativo para Jesus escolher essas 12 pessoas. Mas talvez alguém vai dizer, mas ele escolheu Judas, o Iscariote, e depois Judas o traiu. Será que Jesus se enganou? Será que Jesus errou na escolha? Não. Jesus não errou em nada aqui. Isto tudo era para que se cumprisse o que está na Escritura, que os profetas do passado anunciaram. Porém, chegaria o dia em que essas coisas haveriam de se cumprir. E por isso é que nós encontramos aqui, Jesus então escolheu Pedro, André, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Aqui está que foi o traidor, porque isso aqui foi escrito depois do caso acontecido. Depois que tudo se consumou, Lucas então pegou as informações e trouxe. Mas quando Jesus escolheu, não estava aqui Judas Iscariote, que foi o traidor. Não. Escolheu Judas como um dos 12. E aconteceu aquilo, e Jesus disse que aquilo já estava determinado, que haveria de acontecer, e ele disse que quando chegou o momento, ele disse a Judas o que tinha que fazer, deveria fazer logo. E foi quando Jesus deu-lhe um bocado de pão, Satanás entrou em Judas, ele saiu e pronto, já estava do outro lado. Mas aqui, o que me parou aqui foi que Jesus tinha os chamados e tinha também os escolhidos. Sempre é assim, na obra de Deus vão ter os chamados e os escolhidos. E nós precisamos entender isso, porque se não entender, todos vão querer ser chamados, ou escolhidos, digo. Todos vão querer ser escolhidos. Mas o que
observamos aqui é que todos são chamados, porém alguns dentre os chamados são escolhidos. O Senhor Jesus, ensinando os seus discípulos, lá em Mateus, no capítulo 20, o versículo 16, está escrito assim, capítulo 20, versículo 16, está escrito assim: assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. São palavras de Jesus esta aqui. Muitos são chamados, porém poucos escolhidos. E quem não é escolhido é descartado? Não, ele é chamado. Os escolhidos receberão responsabilidades, certamente de liderança, para estar à frente, e os chamados servirão na retaguarda, como apoio, como os executores do trabalho que tem que ser feito quando receber a devida orientação. Então existem os chamados e existem os escolhidos. Quando encontramos em Romanos 8 e 28, nós vamos entender um pouquinho melhor isso aqui. Romanos 8 e 28, está escrito assim. Romanos 8 e 28, está escrito da seguinte maneira: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Chamado. Então, tudo contribui, tanto para os chamados, quanto para os escolhidos. Então, aqui tem uma diferenciação, tem os chamados e tem os escolhidos. Mas todos eles estarão ligados diretamente a Jesus, tanto os chamados como os escolhidos. É que os escolhidos o Senhor nomeou como apóstolos. Hoje em dia há uma infinidade muito grande de apóstolos por este mundo afora, apóstolos que fazem-se a si mesmo. Mas, segundo a Escritura, não é deste jeito. Pessoa para ser nomeado um apóstolo, ele precisava ter alguns requisitos que a palavra de Deus dava a condição. Precisava ser alguém que acompanhou Jesus em todo o seu ministério, do começo ao fim. E quando observamos em nossos dias essa diversidade muito grande de apóstolos e de apóstolas, nós vamos observar que dentro da palavra de Deus nós não encontramos este fundamento. Mas aqui sim, porque aqui era Jesus que estava escolhendo e nomeando. Então é Jesus que escolhe, é Jesus que nomeia. Porque é para ele que nós vamos trabalhar. É debaixo da orientação do Senhor que vamos realizar aquilo que ele nos encarregar de fazer. Então, por isso que nós observamos aqui. Muitos são chamados e poucos escolhidos, mas que tudo segue a um decreto de Deus. Ou seja, uma permissão de Deus para que estas coisas aconteçam. Então, quando chegamos em Lucas, conforme eu li, no capítulo 6 e no versículos 12 e 13, que está escrito assim, 6, 12 e 13, que naqueles dias subiu Jesus para o monte para orar e passou a noite em oração. Pela manhã, ele já veio decidido a quem haveria de escolher dentre os discípulos. Ele escolheria 12 para dar continuidade ao seu trabalho. E ele escolheu aqueles que já citamos os nomes aqui. Precisamos entender é que para toda e qualquer decisão, não se deve tomar a decisão sem antes orar a Deus, sem antes pedir a confirmação de Deus. Por falta de orar
e de pedir a confirmação de Deus é que muitas pessoas estão sendo escolhidas, colocados em determinadas funções, e ao invés de realizar o que se espera dela, a coisa desanda, fica difícil, fica travado, a pessoa passa por um grande sofrimento, porque foi feita uma escolha sem uma confirmação de Deus, e a pessoa está ali para fazer aquilo que tem que fazer, e não tem habilidade, não tem o chamado, não teve a escolha. Então a pessoa fica querendo realizar algo que não foi designado para ela. Então ela não tem jeito, não tem o modelo como fazer as coisas. E a pessoa fica patinando, fica difícil, fica pressionada para fazer alguma coisa que ela não tem habilidade para isso. Nós observamos muito. Deus abençoe a irmã Sandra Casonato. Então nós observamos muito isso. Quantas vezes nós encontramos pessoas que são escolhidos assim, a olho, sem um preparo de oração, sem uma consagração, sem uma observação correta e a confirmação de Deus sobre o que precisa fazer dentro da necessidade da obra de Deus. Às vezes nós encontramos pessoas que têm títulos, mas não têm função. A pessoa tem o título, mas você diz, fulano, vem aqui fazer uma oração. Não, mas eu não sei orar. Mas como não sabe orar? Se isso é o básico para todo crente. Primeira coisa que o crente tem que aprender depois da salvação é aprender a orar, falar com Deus. E por incrível que pareça, tem pessoas que dizem, não sei orar. E oração se aprende orando, juntamente com outros. Outro caso, no momento de uma exposição da palavra, um ensino, uma pregação, a pessoa fica sapateando de um lado e de outro e não consegue avançar. E a pessoa olha assim, e a pessoa fica, a pessoa se oprime. Por quê? Porque ele está tentando desempenhar um trabalho que Deus não confiou a ele. É simples. Se Deus não confiou, não houve confirmação de Deus, não se precipite a querer fazer, porque não vai dar certo. Vai fazer na força da carne, da vontade humana, não vai dar resultado, vai se afligir, vai sofrer, vai se angustiar, vai atrair dificuldades para a vida, para a família muitas das vezes, simplesmente por uma escolha errada, por ser colocado num lugar que não lhe foi designado. Olha, Jesus, para escolher dos discípulos que já eram discípulos, para ele escolher os apóstolos, ele passou uma noite inteira em oração no monte. Ele estava falando com Deus. E quando chegou o dia, ele escolheu. E dizia, ele escolheu os que ele quis. Jesus não foi pressionado, não fizeram a terceira lista, a lista dos 3 nomes mais influentes, para apresentar Jesus. Ó, Senhor, tem esses aqui, que o Senhor não pode deixar de fora. Não. Hoje em dia, assim, as pessoas fazem listas. Olha, fulano, Bertrano, Cicano, fulano, Bertrano, Cicano. Mas Deus está nesse negócio? Nem sempre. Na maioria das vezes, não. E algumas vezes pode estar? Pode. Mas depende da oração. Jesus aqui nós observamos que ele orou a Deus, falou com Deus o Pai e veio e tomou a sua decisão e escolheu. E veja o resultado desses homens, com a exceção de Judas, porque para isso já estava determinado. Isso na Escritura, no Antigo Testamento, já tinha sido profetizado. Que aquele que comesse pão no prato com Jesus se levantaria contra ele o seu calcanhar. E foi exatamente o que Judas fez. Tanto é que quando Jesus deu o bocado do pão molhado para Judas,
disse a ele: o que fazes, faze-o depressa. Ele saiu do meio dos discípulos e logo o diabo entrou dentro dele. E ele foi se reunir com os inimigos de Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas de prata e veio junto com aquela turba para mostrar quem era Jesus, para que não houvesse dúvida e nem engano de pegar outra pessoa que não fosse Jesus. Tudo isso Judas fez, mas estava lá contado entre aqueles 12. Mas este caso de Judas nós entendemos, porque havia de cumprir a profecia. Tudo o que o Antigo Testamento foi profecia, o Novo Testamento retrata como o cumprimento daquela profecia. Algumas delas são ainda para futuro, vão ainda acontecer, mas a profecia é fiel e é verdadeira. Então aqui Jesus passou a noite em oração para depois fazer uma escolha. Quantas vezes, para tomarmos uma decisão, fazermos uma escolha, quantas vezes antes de tomarmos a decisão, nós passamos momentos de oração com Deus? A maioria das vezes as pessoas tomam decisões e depois se arrependem. Por quê? Porque não buscaram a Deus. Quando surge a dificuldade, aí elas correm para Deus: Senhor, me ajuda, me socorre. Ora, mas antes de tomar a decisão, por que não foi pedir confirmação de Deus? Por que não foi pedir uma direção de Deus para saber se aquilo era da vontade de Deus ou não? Depois de ter feito a escolha errada, não adianta reclamar. Tem que agora arcar com as consequências. Não adianta culpar a Deus porque saiu errado. Saiu errado porque você atravessou o caminho. Ao invés de ir para o momento de oração, pedir de Deus uma direção, você foi e fez a escolha e depois apresentou a Jesus para Jesus confirmar o que você escolheu. Nunca vai dar certo dessa forma. Não é esse o sentido. O sentido é ir a Jesus, orar e pedir a Ele que nos mostre quem Ele escolhe. E quem Jesus escolhe, nós trazemos diante do povo e mostramos: este é o que o Senhor escolheu. Mas para ter esta convicção, precisa ter oração. Oração é comunhão, é falar com Deus, é ter intimidade com Deus. Nos mínimos detalhes, o Senhor vai dar a orientação. Mas não pode faltar o momento da oração. Jesus vivia orando direto. Sempre vamos ver ele orando, 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 orando. A maioria das vezes era a noite inteira. Mas por que Jesus orava tanto? Jesus ali estava como homem, ele tinha necessidade de oração. Ele estava enfrentando batalhas terríveis e não podia ceder. Por isso ele fez da oração o seu recurso primordial para falar com Deus, receber dele graça, orientação e seguir o seu caminho. E foi fiel até o fim. Não se deixou levar, nem deixou-se enganar por este ou por aquele. Ele seguiu à risca o que Deus lhe havia orientado. Assim, eu e você, cada um de nós, precisamos seguir à risca o que Deus nos orientar. Mas para Deus nos orientar, nós precisamos ir a Ele em oração. Toma tempo para orar. Toma tempo para orar. Depois que tomar o tempo da oração, vai decidir com certeza da melhor forma. Vai ter confirmação de Deus. Vai ter aprovação. Mas Jesus deixou exemplo. Passou a noite em oração a Deus, para depois, então, escolher 2 discípulos, aqueles que seriam os apóstolos. E assim aconteceu. Hoje, nós fomos alcançados pela salvação, porque estes homens que Deus colocou na dianteira, eles foram felizes. Os demais, que não foram escolhidos para a dianteira, serviram na retaguarda, no apoio, na ajuda, na cooperação, na execução do trabalho que precisava ser feito. Tudo isto
redunda para a glória do nome do Senhor. Jesus disse que nós somos um corpo. Se o corpo fosse só a orelha, não era um corpo, era um monte de orelha, um amontoado. Se fosse só mão, fosse só olho. Por isso, cada um, Deus colocou no seu lugar com uma função. Já pensou colocar a boca no lugar do ouvido? Não ia dar certo. O ouvido no lugar da boca também não ia dar certo. Então Deus colocou cada coisa no seu lugar, no corpo humano. No sentido espiritual, é da mesma forma. Em cada função, Deus colocou o necessário. E se nós dependemos sempre dessa escolha de Deus, nós vamos ser sempre bem-sucedidos. Então que isso fique como nossa reflexão. Não tomar nenhuma decisão sem antes orar e buscar a confirmação de Deus. Orou, Deus confirmou, siga adiante. Orou, Deus não confirmou, não tome nenhuma decisão. Espere uma resposta de Deus. Guarde isto. Querendo Deus, amanhã